a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos com a pré-aula para a classe de jovens da nossa EBD, lição de número 8 para o dia 21 de maio de 2023. Lição maravilhosa que nos fala o seguinte título: Alcançando um coração sábio. Texto principal, Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. O resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Esse é o canal Som do Clarim. Se você não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos que nós postamos aqui, tá certo? Você pode compartilhar nossos vídeos também e visitar nossas playlists para conhecer outros vídeos, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos e outros materiais que temos. Visite aí nossas playlists. Muito obrigado aí por sua atenção. A lição de número 8, Alcançando um coração sábio, tem objetivos. O primeiro objetivo é explicar a eternidade de Deus e mortalidade do ser humano. Depois, conscientizar de nossos equívocos. E, por último, compreender que a sabedoria traz esperança. Professor, nesta lição, nós vamos estudar a respeito de se ter um coração sábio. Como alcançar a sabedoria? Em primeiro lugar, precisamos ter consciência de que tudo começa em Deus. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, professor, professora, reúna seus alunos e discuta acerca do que é um coração sábio, o que é a sabedoria. Faça aí um debate sadio, resuma o tempo e vamos ver o que os nossos alunos pensam a respeito. Sugerimos que você também reproduza a estrutura do Salmo 90, apresentado na lição de professor. Utilize na introdução do primeiro tópico da lição o que está ali escrito. Você pode passar para os alunos sobre a soberania de Deus e depois mostra a estrutura do Salmo, que vai ajudar seus alunos a compreenderem melhor o propósito deste Salmo 90. Ali nós temos a soberania de Deus, a brevidade da vida e a súplica pelo favor de Deus. O texto bíblico nós encontramos no Salmo 90, versos de 1 a 17. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos, como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos.
Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, Salmo de Moisés. Aqui nós vamos estudar a respeito de como alcançar, como ter um coração sábio. Então, a palavra de Deus, através do Salmo, nos dá orientações de como alcançar esse coração sábio, porque a vida, ela passa depressa, nós voamos, a vida do homem é como um conto ligeiro. De repente, nós nos apercebemos que já estamos idosos. Os anos chegaram, os cabelos brancos apareceram, as rugas. Então, os sinais de envelhecimento já aparecem em nossos rostos. É preciso reconhecer que Deus é quem nos sustenta, é quem nos dá saúde, é quem nos dá os anos de vida. Observe que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. E reconhecer que nós somos finitos. Aqui nós somos passageiros, peregrinos na terra. Depois passaremos a considerar a nossa finitude, nosso fim, nossa fragilidade. Então estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante, como disse o Senhor Jesus. Tereis vida e vida com abundância. Quando encerrarmos essa lição, que a lição que nós estudamos, o que é que pode ficar? Possamos então fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. A primeira parte da lição fala sobre a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Deus é eterno e nós somos passageiros aqui nessa terra. Nós podemos viver eternamente com o Senhor se permanecermos até o fim, porque a salvação, ela precisa de perseverança. Nós precisamos perseverar até o fim. Somos salvos agora, mas precisamos perseverar nessa salvação até alcançarmos a glória celestial. O Salmo de número 90 introduz o quarto livro dos Salmos dentro dos 150 capítulos dos Salmos. Então é o quarto livro. Ele é uma oração de Moisés. Há um contexto de uma grave situação que não está bem explicada, bem especificada neste salmo, mas pode ser percebida, principalmente nos versos 13 e 15, ou 13 a 15. O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra Canaã, a terra de Canaã, a terra prometida. Para compreender melhor esse propósito de Deus, nós podemos dividir este salmo e fazer um esboço da seguinte forma. Primeiro, eternidade de Deus. Segundo, mortalidade do ser humano. E terceiro, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus. E por último, o tópico 4, súplica por graça e esperança. Então é um salmo maravilhoso. Nós aqui, da nossa casa, amamos esse salmo. Como toda a Bíblia, esse Salmo 90 é um salmo do nosso coração. É um salmo de nossa meditação constante. A eternidade de Deus, no contexto ali do sofrimento do salmista, no caso aqui Moisés, ele olha para a eternidade de Deus e diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Deus é eterno, Deus é eternamente subsistente. O refrigério do salmista é saber que esse Deus eterno é o Deus que está com ele. Como é preciso saber disso?
você, jovem, precisa também saber disso. O Deus eterno, Ele está contigo enquanto você permanece com Ele, servindo, adorando, temendo, obedecendo. Então, Ele é o refúgio do salmista e de seu povo. Como é precioso saber isso, que o Salmo 90 é um salmo de socorro. O salmista nos ensina, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, eternamente subsistente. Enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração, no palco celestial, ou no plano celestial, vamos dizer assim, no plano celestial, tudo permanece intacto, glorioso e poderoso. Conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo, que diz assim, e Isaías fala assim no capítulo 6 e versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, ali a visão da glória de Deus. A mortalidade ou a finitude do ser humano. Aqui aprendemos que o homem ele é passageiro, passa, né? A vida terrena é contada. Mas nós adentraremos a eternidade e com Cristo nós reinaremos e ficaremos com o Senhor para sempre. Mas a vida terrena ela é passageira. O Salmo nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Isso acontece também com o profeta Isaías, no capítulo 6 e o versículo 5 do seu livro. Então, passando na finitude para alcançar um coração sábio, é preciso analisar o que é que Deus tem para nós, o que nós podemos oferecer para o Senhor, a nossa obediência, o nosso temor que é devido ao Senhor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, essa ideia está patente, que nós precisamos ser humildes e não orgulhosos. Viver de maneira humilde e não orgulhosa para obtermos uma consciência de quanto finito nós somos. O quanto finito nós somos. Somos passageiros. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Quando estamos nessa fase linda da vida, que é a fase da juventude, nós não temos muita consciência da vida breve, da vida que passa rápido. Mas nós precisamos ter essa consciência, porque tudo passa. A juventude passa, o vigor passa, e nós precisamos alcançar coração sábio. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios, e por isso o olhar está sempre no futuro. Saiba que o seu futuro jovem está nas mãos do Senhor. Entretanto, o jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita, compreende perfeitamente a sabedoria bíblica aqui ensinada. Vai saber selecionar as coisas que valem a pena e daquelas que não valem. Separar o trigo do joio, separar as coisas boas das más, e as escolhas têm que ser muito bem feitas, principalmente nesta fase da vida, porque nós arcaremos e sempre arcamos com a consequência de nossas escolhas. Então escolha coisas boas, coisas decentes. Veja o que é que Deus tem para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida é muito importante. Como a vida é passageira, nós não podemos perder tempo com escolhas superficiais nem duvidosas. Podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Esses últimos, os apóstolos, tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo em que sua esperança estava fundamentada no céu, firme no Senhor Jesus. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, com Jesus, nós podemos ultrapassar esse tempo e alcançar um coração sábio que venha agradar ao Senhor.
Então, nós vamos passar para a parte seguinte da lição e proporcionar para os nossos professores e alunos subsídios importantes. Por exemplo, conscientização de nossos equívocos. Nós precisamos estar conscientes dos nossos equívocos. Aqui nos versos 7 e 8, sob a ira de Deus, ali o Salmo, nós observamos que o salmista reconheceu que o seu povo está sob a ira de Deus. Verso 7. Essa ira divina chegou por causa dos pecados que não estavam mais ocultos, pois foram abertos diante da luz do rosto de Deus. Então, é um aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, terceirizar muitas vezes as coisas e procurar colocar a culpa em alguém, nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos equívocos, ter consciência da nossa fragilidade, pois tudo está patente diante dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível com uma faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia revela o Senhor como o juiz e a nossa consciência como o juiz interno, bem como aos apelos do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, pare imediatamente, não permita que ela se cauterize. Corre para os pés do Senhor e cuida em tratar isso, cuida em pedir perdão e recomeçar a sua vida, porque a Bíblia diz assim: aos que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Não podemos desperdiçar a nossa vida. Observe o salmista no verso 9: pois todos os dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então nós precisamos verificar que a vida ela passa rápido, nós envelhecemos rapidamente. Certamente nós não desejamos envelhecer de maneira desagradável. Essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. No lugar de viver essa vida passageira sob a ira de Deus, por causa da prática do pecado, o melhor seria vivê-la sob a promessa, as bênçãos do Senhor. Não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível realizar naquilo que glorifica o Senhor. E isso é maravilhoso. Alcançando corações sábios. O que é coração sábio? Essa porção aqui do Salmo, que é o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a viver. Senhor, nos ensina, nos dê sabedoria para contar os nossos dias, para ver onde nós erramos, para aproveitar melhor nossos dias, nossa vida, fazer uma retrospectiva e também fazer um planejamento futuro. Isso não é pecado. Nós precisamos planejar nossa vida e agradar a Deus em tudo. Nas Escrituras nós vemos esse ensinamento entre Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, e Barnabé e João Marcos, só para ficarem 3 exemplos aqui. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar o conselho dos mais experientes. Não despreze, jovem. Dê valor a quem tem experiência boa, experiência vivida aos pés do Senhor, para passar para você. O jovem precisa unir a força com a experiência. O jovem tem a força, mas os idosos têm a experiência. Então, a união dessas coisas vai fazer você mais forte, jovem. Então, ouça conselhos, ouça palavras que vão fazer você prosperar diante do Senhor. A atitude mais tola é não ouvir os mais experientes, os mais velhos e desprezar. Né? Então, isso não é bom, mas você pode rever isso.
A última parte de nossa lição fala sobre a sabedoria que traz esperança. Então, uma vida de sabedoria vai nos conduzir à esperança, à experiência de alegria e de felicidade. Nós precisamos unir essas coisas boas. Essa é a oração do salmista quando disse: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Como pode acontecer isso? Então, são coisas que a Bíblia orienta e a gente acha um pouco difícil. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes. Esse castigo, essa aflição, que isso se torne em contentamento, em saber que o Senhor esteve conosco, pelos anos em que vimos o mal. Dá para compreender isso, jovem? Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, uma vida sábia. Ensina-nos a contar os nossos anos. Às vezes colhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa, na contramão dos valores de Deus. Se vivemos em desobediência, na contramão, há um preço a ser pago. Quando nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, servindo a Deus de todo o coração, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos esperam. Não é melhor? Não é melhor assim? Então, viver sob a graça. O salmista ele deseja aqui no Salmo, viver sob a graça, não mais sob a ira. Viver sob a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sob a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinho, porque está sob a graça, debaixo da graça. E quem está debaixo da graça está debaixo do favor, e é o favor imerecido de Deus. A palavra de Deus diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus. Deus quer que nós vivamos na dependência dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, jovem. Confia nele, o mais tudo ele fará. É bom viver sob a direção de Deus. Sim, em Deus nós podemos sonhar, planejar, se preparar para atingir os objetivos ou metas, como você queira chamar, e estar de acordo ao chamado divino para a vida que ele nos proporcionou. Se ainda não tem claro esse objetivo na sua vida, busque em Deus. Se não está claro ainda esse plano de Deus para a sua vida, busque que ele vai te revelar, te esclarecer. Então, quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para com a nossa vida, tudo se encaixa e tudo faz sentido. Então, podemos dizer como o salmista: confirma a obra de nossas mãos. A vida é melhor quando nós vivemos na obediência a Deus. Que nós possamos alcançar coração sábio, aprender de Deus e aprender a contar os nossos anos de forma tal que alcancemos um coração sábio. Só na presença de Deus é que nós conseguiremos isso. Jovem, meu abraço, minha saudação fraternal a você e a toda a sua classe aí da Escola Bíblica Dominical. A todos, nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço fraterno aos nossos irmãos do Portal EBD. Portal EBD, sempre postando aí nossos conteúdos. Nosso muito obrigado. Deus em Cristo continue abençoando a toda a equipe do Portal EBD. E eu indico para vocês aí. Tá bom? Deus abençoe. Nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue nos abençoando. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Senhor da glória, te apresento a Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil, as aulas das classes de jovens, cada classe, cada superintendente, cada professor. Senhor, abençoa rica e poderosamente. Sou grato a Ti por esta oportunidade de estar aqui nesta plataforma
colaborando também com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A todos, ó Deus, eu te peço a tua proteção divina, a tua graça e teu poder sobre nossas vidas continuamente. Nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo continue nos abençoando. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.